capítulo 1, está no boletim. Vamos ler o que está no boletim, né? Para acompanhar, para ficar igual. Não vou ler na minha Bíblia, não. Vamos ler no boletim, né? Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com a conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a expersão do seu sangue, graça e paz lhes sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma viva esperança, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para os seus, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique provado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus for revelado. Algumas palavras que essas aí são diferentes, porque eu estou acostumado com o que está na Bíblia. Vocês viram aí, né? Deu uma diferença assim aí. A gente vai automaticamente lendo e a minha mente já processou que eu já estava gravado aqui. A liturgia foi feita aqui sobre esperança, né? Estava lendo aqui rapidamente, porque assim que peguei o boletim, já começou o culto, estava lendo sobre esperança. Esperança é esperar que coisas boas aconteçam, feita pelo reverendo Marco, né? Está falando sobre dinheiro, sobre um lugar seguro, sobre Mostrei uma foto de pessoa. Alguém leu aqui a reflexão que o reverendo colocou? Não? Não deu tempo, né? A Rose leu. Pegaram hoje. Tá. Mostrei uma foto de pessoas dormindo em um beco. Vamos lá ler, vamos acompanhar. Do que elas precisam? Perguntei à minha classe de juniores da escola dominical. Comida, disse um. Dinheiro, disse outro. Um lugar seguro, disse um terceiro. Então uma garota falou: esperança. Esperança é esperar que coisas boas aconteçam, explicou ela. Achei interessante ela falar sobre esperar coisas boas quando, pelos desafios, pode ser fácil não esperar algo bom da vida. No entanto, a Bíblia fala de esperança de maneira semelhante à daquela garota. Se a fé mostra a realidade daquilo que esperamos, Hebreus 11:1, nós que temos fé em Jesus, podemos esperar que coisas boas aconteçam. O bem supremo que os cristãos podem confiantemente guardar é a promessa de que entraremos no descanso de Deus, Hebreus 4. Para os cristãos, isso inclui sua paz, certeza da salvação, confiança em sua força e a certeza de um lar celestial futuro. A garantia de Deus e a salvação por meio de Jesus é um motivo pela qual a esperança pode ser a nossa âncora, mantendo-nos firmes em tempos de necessidade. Hebreus 6, 18 e 20. O mundo precisa de esperança, verdadeiramente precisa da garantia e da verdadeira certeza de que, em tempos bons e ruins,
Deus terá a palavra final e não nos decepcionará. Quando confiamos nele, sabemos que ele fará tudo certo para nós em seu tempo. Nós queremos falar sobre a esperança. Nós queremos falar sobre uma viva esperança, né? Porque esperança todos nós temos, mas muitas vezes somos frustrados por nossas esperanças. Mas existe uma esperança que jamais frustrará. Essa que o Senhor nos revela através de sua palavra. Quero começar essa pequena meditação lembrando de uma poesia de Cecília Meirelles que eu já sabia, mas essa semana eu recordei, né? Cecília Meirelles diz que a vida é muito breve. Falou novidade, né? Mas ela diz que dentro da vida cabe tristeza, alegria, olha bem, dores, mas também vida. Cabe tribulação, mas também saudável. Enfim, dentro da vida cabe tudo isso. No curto período da vida, se cabe tanta coisa. E quanto mais a gente vai vivendo, nós vamos experimentando isso, né? Nós vamos experimentando alegria, nós vamos experimentando tristeza, amargura, mas também muito regozijo, enfim. São várias estações da vida, né? Várias estações do trilho, do trenzinho do trilho. Cada estação tem um momento de nossa vida. Aqui dentro do texto, irmãos, nós queremos relatar aqui uma carta que o apóstolo Pedro escreveu aos irmãos que estavam vivendo certos momentos da vida deles, né? Uma situação muito atípica, mas uma situação que faz com que a gente venha refletir no mundo que estamos vivendo hoje. O reverendo falou sobre tribulação, guerra, sofrimento, fome, enfim. Por que ele falou? Porque ele acompanha as notícias, né? A gente sabe que ele acompanha, porque o pastor precisa estar bem afinado nas questões de notícias, e todos nós sabemos como anda a situação. Eu tenho visto e até tenho compartilhado uns videozinhos, gente, se eu pudesse, de crianças sofrendo e sofridas por causa de fome, por causa das guerras, sozinhas, pelejando para sobreviver. Viu um pequenininho com um saquinho tão pesado de coisas que ele estava tentando chegar em algum lugar com aquele saquinho. Vocês também já viram isso, né? Já? E cada criança linda, elas são lindas pelas suas simplicidades, pelas suas inocências, mas são lindas também pela sua fisionomia, são lindas. E olha, gente, aquilo é uma coisa que mexe muito comigo, é criança e animal. Muito, mas muito, de me levar a emocionar, criança e animal. E eu fico vendo como tem esse sofrimento no mundo, como está acontecendo essas coisas, conforme o reverendo falou aqui. Dentro desse texto não está diferente, né? Esses irmãos para qual Pedro escreveu, tiveram uma vida de perseguição muito grande, né? Estavam aqui na época dos anos 50, 60, 50 e poucos, 60 e poucos, depois de Cristo. Pessoas que se converteram ao Evangelho e que lá em Jerusalém já começaram, por ter se convertido ao Evangelho, começaram a ser perseguidos primeiro pelos judeus. Havia uma opressão dos judeus religiosos em cima dos cristãos forte, para que eles cumprissem a lei, circuncidassem. Já pensou? O que é essa
essa opressão em cima, para que havia também a pressão dos sacerdotes, dos próprios políticos, porque os sacerdotes pressionavam os políticos que governavam, né, Jerusalém, que eram de Roma, estavam lá governando Jerusalém, pressão em cima de pressão, porque haviam aceitado a Jesus como seu Salvador. Também, não só isso, tinha uma vida oprimida. Conseguir pão não era tão fácil assim, porque eles não eram agricultores, não tinham terras para produzirem trigo e fazerem pão, era pescar com aquele peixe e tentar negociar um pão, um trigo, enfim, uma vida muito difícil. Como essas crianças estavam sendo criadas dentro desse contexto, né? Depois, também teve a perseguição de Nero, quando incendiou Roma e jogou essa carga, aquele louco, né? Quem conhece um pouquinho da história de Nero sabe que o cara tinha picos de loucuras, né, na vida dele. Incendeia Roma e acusa os cristãos por causa disso. Você imagina só que coisa terrível, que vida de perseguição, que vida de sofrimento, que vida de opressão. E depois disso tudo, essa gente é obrigada a sair de Jerusalém, né, e se espalhar. Foram para outros lugares, foram para Ásia Menor. O texto, né? Ponto não é ponto e vírgula, ponto é um local. Foram para Ponto, para a Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia. Agora você imagina, já dentro do seu próprio lugar, do seu próprio meio, do seu próprio território, do seu próprio lar, da sua própria nação, já viviam numa vida desgraçada, uma vida com dificuldade de alimentação, uma vida perseguida. Agora sai para um lugar distante. Claro que não tinham casas onde foram, com seus filhos. Esse dia eu estava vendo também um vídeo de um moço, a esposa, acho que 2 ou 3 filhos, indo embora para o canto da Bahia, saindo de São Paulo e para a Bahia, frustrados, e estavam a pé. Você imagina, gente? E essa turma aqui, da palavra que nós estamos falando, agora estava nessas regiões longe, precisando arrumar comida, lugar para morar, para cuidar dos filhos. Mas não só isso, não só por essa carga, também estavam sendo perseguidos lá, porque lá tinha sinagogas judaicas que, olha, são cristãos, precisam ser considerados. Lá também tinha os pagãos que adoravam outros deuses, eles estavam em terras distantes, terras pagãs. Olha, essa turma aí é uma turma que está ofendendo os nossos deuses, é outra gente com outras crenças. Que negócio é esse? Perseguição. Tinha também que reverenciar, né? Reverenciar os líderes, né? Como se fosse Deus, né? Salve César, salve, né? É uma reverência, né? César é um título. Salve César, por isso salve Maria, né? Ave Maria, quer dizer salve. Então, era uma vida, olha gente, terrível. Por mais que nós pensemos, preste atenção, hein? Por mais que nós pensemos que estamos sofrendo, nós não sabemos o que é sofrimento. Não sei se os irmãos viram a reportagem há pouco tempo de cristãos sendo mortos. O pastor foi morto com a esposa e a família. Você viu isso? Essa semana que passou, né?
que na Nigéria faz memória, uma banda, a gente não sabe o que é sofrimento. Muitas vezes somos acometidos de uma enfermidade e nós somos acometidos de alguma coisa e nós nos desesperamos, a gente não sabe o que é sofrimento. Sofrimento essas pessoas aqui passaram. Nós não sabemos o que é sofrimento. E nesse contexto todo, né, por causa dessas perseguições, desse sofrimento, né, eles foram resilientes, foram perseverantes, foram firmes, não se rebaixaram, não se curvaram, mas ficaram firmes no propósito, nada tiraram deles, a fome, a perseguição, os maus entendidos, nada tiraram deles o que eles tinham, que era fé. Nada levaram eles a abandonar, porque era muito fácil, não era? Vou viver dentro desse contexto aqui, porque aqui eu vou ser bem aceito, não vou ser perseguido, posso até arrumar um bom emprego e vou abandonar isso, porque está difícil essa cruz está pesada. Eu estava lá em Roma, estava em Jerusalém, no meu habitat, e a cruz estava pesada. Tive que abandonar tudo, tive que ir para outro lugar e a cruz ficou mais pesada. Não sai fora dessa. Não é assim? Podia fazer isso ou não podia? Mas não. Nada disso fez com que eles abandonassem o caminho como era conhecido na época. Os do caminho. Mas por quê? Por quê? Qual o motivo para tanta persistência diante de tantas perseguições e sofrimento? Qual o motivo para essa resiliência? Qual o motivo que era mais forte em suas vidas para não deixar que esses problemas o derrubasse, o defamasse, o esfriasse? Qual o motivo? Havia um motivo grande, havia um propósito de vida, havia um propósito de vida, viver, e esse propósito de vida que eles tinham, fez com que eles tivessem forças, porque quando se tem um propósito, né, olha, quem tem um propósito, nada vai fazer com que a pessoa retroceda, é ou não é? Você tem um propósito, irmão, você vai em busca dele. Eu tive um propósito. Eu lembro, aqui, já que a liturgia foi um pouco menor, e muito gostosa, né? Foi. Reverendo aqui, ele dá um missionário, né? Eu fiquei ali viajando, sabe, né? Fiquei pensando, o reverendo e a esposa dele compram um motorhome. Olha só, eu já fui ontem. Aí está viajando, aí para lá numa praia, puxa o toldo, bota a caixinha de som, ele com um violão e prega. Não, julgou a mensagem. Aí ele vai encontrar alguns cristãos lá, eles vão se achegar, outros que não vão ouvir. Plantou, ficou ali uns dias, se divertiu, pregou a palavra, já distribuiu os folhetins, passou uns dias ali, agora vou para outro lugar. Vai viver a vida e vai pregar. Fiquei viajando ali, sabia? Eu tenho essa ideia desde muito tempo. Mas vamos lá. Hein? Você também tem? Não é? Gostoso você fazer assim. A pastor Paulo fez isso ali. Ele ia, parava lá, fazia tenda, pregava o evangelho. Legal, né? Eles tinham um propósito. Eu estava falando que eu tive um propósito. Eu tive um propósito. Meu propósito me custou algumas coisas financeiras, mas nada me tirou do meu propósito. Nada me tirou do meu propósito. Você não sabe como aconteceu. Eu já fui uma pessoa, eu e minha esposa, tivemos restaurante, tivemos lanchonete,
tivemos confecção, né? Depois que nós saímos do banco, nós éramos bancários. A gente falou que vamos para frente. A gente era bancário. Eu trabalhava numa agência, num banco, numa cidade chamada Paracabi. Ela trabalhava numa agência de banco em Volta Redonda. Eu lá na minha cidade recebi uma promoção, fui trabalhar no banco onde ela estava. Aí chegou lá, bate o olho. Ela foi ser minha funcionária lá, sabia? Tinham algumas meninas. Aí ela ficava assim na máquina da fotografia, olhava com a mãozinha gordinha dela, fofinha, e eu botava a mão em cima. Mas eu deixo esse aqui, sabe? Aquela 71, né? E assim foi. Ela fez assim para mim: vai para frente. Está lá. Então tinha um propósito. Houve um propósito nas nossas vidas, né? Houve um propósito. Deixei tudo isso por causa do seminário. Deixei tudo por causa do seminário. A sem necessidade, conforme já contei aqui com os irmãos, né? Porque tinha um propósito. Mesmo com uma calça para ir na igreja um ano inteiro, mesmo com um vestido para ir na igreja um ano inteiro, conforme já contei, havia um propósito. Quando tem-se um propósito, e esse propósito ele está conciliado com Deus, meu irmão, ninguém segura. Vocês concordam comigo ou não? Hein? Ninguém segura. Havia um propósito. E eles aqui, irmãos, tinham um propósito. Um propósito, né, tão grande que nada iria derrubá-los, nada iria fazer com que eles voltassem para trás, nada iria fazer com que eles desistissem, né? Um propósito. E qual é esse propósito na vida dessas pessoas que estavam nessa situação? Eles haviam recebido ensinamentos bíblicos. Eles haviam recebido ensinamentos bíblicos. Muitos que aqui estavam não tiveram vida junto com Jesus, mas receberam dos apóstolos, principalmente do apóstolo Paulo, promessas de Deus, né? Primeira, que eles conheciam muito bem e que saiu da boca de Jesus para os discípulos e foram sendo propagados. A primeira promessa que fez com que eles fixassem suas vidas, seus propósitos, é de uma nova casa, uma nova morada, um novo lar. Não seria voltar para Jerusalém para ter uma nova casa. Não teriam uma nova casa lá em Bitínia, lá em Acaia, lá em Laodiceia, lá em Ponto. Não. Uma nova casa, um novo lar, aonde eles não seriam mais perseguidos, aonde não faltaria mais pão, aonde não teria incompreensão, mas um novo lar, aonde haveria paz, regozijo, onde não haveria mais choro, não haveria mais lágrimas, não haveria mais preocupação, onde todos teriam qualidade de vida. Eles sabiam que existia essa promessa. E sabe quem fez essa promessa? E isso chegou até eles? Hein? Jesus. Não se turbe o vosso, credes em Deus, credes também em? Na casa de meu Pai há muitas moradas. Eu vou preparar um lugar para vocês. Isso estava no coração deles. Ou seja, aquilo tudo, por mais sofrimento que fosse, eles tinham um propósito e tinham essa esperança, e a esperança era uma esperança viva. Por que viva? Porque ela não partia de homens, não era uma promessa de homens, não era uma promessa de político, mas era uma promessa do próprio Deus. Eu vou preparar um lugar
você estarão. Isso fez com que eles passassem por isso tudo de boa. Eu estou sofrendo aqui. A minha casa terrestre deste tabernáculo, né? 1 Coríntios 5, né? Ou 2, não sei, 1 5. Se desfizer, temos de Deus um edifício. Olha, a casa e um edifício, olha que comparação. Quando essa casa se desfizer, está se referindo ao quê? Ao corpo. Nós teremos um edifício. Isso significa que são a morada das nações. Então isso é uma das circunstâncias que eles passaram a viver uma esperança viva. E nós, irmãos, precisamos ter essa esperança viva brotando em nossos corações, para que nós não venhamos a nos curvar diante das tribulações que achamos que temos. Alguém aqui está sendo perseguido pelo Hamas? Alguém aqui está tendo filho com o pescoço cortado pelo Hamas? Alguém aqui passa fome? Alguém aqui abre o guarda-roupa e não tem nenhuma roupa para vestir? Alguém aqui está sem casa para morar? Então, nós não temos. E eles eram o contrário de nós, mas viviam essa esperança viva. Parece que eles eram mais crentes que nós, né? Eles tinham essa esperança viva dentro deles. Olha, estou sem roupa para vestir, estou sem comida para comer, estou sacrificando para os meus filhos, estou deixando de comer o meu pão para dar o pão para o meu filho. Estamos dormindo no relento, estamos sendo perseguidos, mas isso tudo é passageiro. A vida é muito breve, é como uma erva, de manhã está viçosa, mas à noite está murcha. É como um vapor, isso vai passar, isso é muito rápido, mas o que tem nos esperando é algo eterno, que não acaba, aonde não haverá choro, não haverá fome, não haverá tristeza. Isso fez com que eles vivessem a esperança viva na vida deles. Nós estamos vivendo essa esperança viva? O pastor falou, Maranata. Estamos. Se nós pensarmos nisso, nós vamos viver dando glória a Deus, porque nós não temos problema, irmãos. Por mais doença que tenhamos, primeiro que isso é passageiro, segundo que isso não é sofrimento em relação ao que eles estavam sofrendo. Havia um lugar que eles desejavam, essa esperança que eles tinham motivavam eles, criavam expectativa. Quando nós somos motivados e criamos expectativa, irmãos, nós ficamos firmes, nós não nos abalamos. Quando temos esperança, expectativa, amém ou não? Vocês estão entendendo? Glória a Deus por isso. Depois, além dessa promessa, desse propósito, eu quero que os irmãos, primeiro irmão que fizer isso, 1 Tessalonicenses 4, 15 a 18. Primeiro é o que vai entrar no céu, o primeiro que achar. O último que achar daqui vai pegar uma carona, se puder, uma vaga. 1 Tessalonicenses 4, 15 a 18. Quem pode ler? Ora, ainda nos declaramos por palavra do Senhor, isso, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles
trombeta vai tocar, Cristo aparecerá, resgatará, levará os que creem nele, confessam que estão vivos, e os que ficaram mortos na fé serão ressuscitados. Ora, eles estão lá nessa situação, correto? Saíram lá de Jerusalém, morreram com os parentes deles, foram para Ásia Menor, também na mesma situação, com esse sofrimento. Alguns morreram, uns morreram com fome, outros morreram perseguidos, outros morreram por ladrão, outros morreram presos, enfim. Mas eles tinham essa esperança viva. Primeira esperança, que havia um lugar para eles celestial eternamente. Segunda, que eles iriam ser arrebatados e os seus também. E os seus também. Não ficariam ninguém, estariam todos no lar celestial. Essa esperança viva fazia com que, se eles morressem, seriam também ressuscitados e estariam nessa casa, nessa morada celestial. Estão entendendo? Então tinha todo o conjunto, todo alinhado, para que a esperança ficasse viva em seus corações, tanto deles como estavam vivos, quanto os seus que já tinham morrido. Não haviam morrido em vão, não haviam morrido em vão, e se eles morressem, não seria em vão. Ouvi muitos glórias aqui agora que eu fiquei até apavorado. Glória a Deus, irmãos. Oh, aleluia. João viu o prêmio para os perseverantes. Apocalipse capítulo 2, versículo 17. Primeiro que achar, vai entrar na glória primeiro. Fala, não, pastor, não quero morrer agora não. 2,17. Apocalipse capítulo 2. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Olha, irmãos, eles conheciam tudo isso, eles sabiam de tudo isso, tudo estava nos corações deles, estava nos corações deles, que havia uma nova morada, uma nova terra, uma nova nação, onde não haveria sofrimento. Estava nos corações deles, que essa promessa não era só para eles que estavam vivos, mas para os seus que haviam morrido também. Estava nos corações deles que haveria esse galardão. Eles precisavam ficar atentos. Tenham ouvido, ouçam, fiquem atentos, porque vocês serão recompensados, receberão essa pedrinha, esse galardão, pelo que estão passando por causa de mim. Amados, essa esperança viva fez com que essas pessoas persistirem, foram persistentes, não foram abalados pelo seu sofrimento, pelas suas perseguições, porque essa esperança dava a eles forças, coragem, resiliência, persistência. Nós temos essa razão? Eu quero fazer essa pergunta para a igreja. Nós temos esse motivo, essa razão? Temos ou não temos? Sim. Vivemos dessa forma ou não vivemos? Porque se vivemos dessa forma, irmãos, nós só temos motivo para nos alegrar, não temos motivo para ficar de cabeça baixa, não temos motivo para ficar chorando engano, não temos motivo para ficar reclamando, nós não temos motivo para reclamação, nós não temos motivo para choro, nós não temos motivo para ficar de cabeça baixa, resmungando. Não há motivo para dar glória a Deus, há motivo para ficar sorrindo e alegria no Espírito. Amém ou não? Amém. Há motivo para isso. Ninguém aqui de nós tem motivo para ficar de cabeça baixa.
não é um joelho doendo, não é uma doença, não é nada. Primeiro, porque nós não sofremos como eles sofreram. Segundo, porque nós temos essa esperança viva dentro de nós. Amém? Pode dar um pulo aí, dar um glória? Dá um pulo, pô, você está jovem. É verdade, irmãos. É verdade. Creia nisto. Seja alegre. Seja vivo, seja aquele que dá glória, seja aquele que o glorifica, né? Uma igreja alegre, uma igreja viva, uma igreja vibrante, que influenciará todos que estão ao seu redor, na sua família, no seu trabalho, que verão essa promessa viva em vossas vidas. Amém ou não? Amém. Glória. Está começando a aquecer. A igreja, infelizmente, ela tem morrido por falta desta visão. Por falta desta visão. Ela precisa vivenciar isso de forma mais firme, mais forte. Aí teremos uma igreja vibrante, uma igreja alegre, uma igreja determinada. A gente vive pelo caminho da fé, não pelo que vemos. Você não viu o céu ainda, mas você pode contemplar ele. Você ainda não experimentou nada após morte, mas você pode contemplar isso pela fé. Agora, para nós terminarmos, Tiago capítulo 1, versos 12. Tiago capítulo 1, versos 12. Primeiro está chato. Feliz a pessoa que persevera na aprovação, porquanto, após ter sido aprovada, receberá o prêmio da coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Feliz, né? Feliz é a pessoa que persevera. Essa perseverança, queridos, veja bem, essa perseverança está fundamentada. Ela está fundamentada no que a palavra de Deus diz. Não é uma perseverança fundamentada no que eu estou falando, no que o pastor Marcos fala, não. É uma perseverança fundamentada no que a palavra diz, e essa perseverança é dada ao seu e ao meu coração pelo Espírito Santo, irmãos. Posso ouvir um amém? Amém. Agora eu pergunto, você tem motivo para choramingar? Tem? Tem? Tem motivo para choramingar? Alguém aqui tem motivo para choramingar? Tem motivo para reclamar? Tem? Tem motivo para ficar chorando? Tem motivo para ficar de cabisbaixo? Ou tem motivo para dar glória a Deus? Todos nós aqui, irmãos, temos motivo suficiente para dar glória a Deus. Vocês entenderam essa palavra? Amém ou não? Amém. Vocês vão assimilar essas palavras e vão parar de reclamar de que está com isso, com aquilo outro. É verdade. Eu não estou falando isso porque eu estou pregando aqui de boca para fora, não. Estou falando isso que eu tiro de letra, estou falando legal. Eu tenho isso comigo. Nada disso. Nada disso, irmãos. Em todas as coisas somos. Isso não pode ser um jargão. Isso é fundamentado no que vocês acabaram de ouvir. Fundamentado no que acabaram de ouvir. Eu quero ver gente aí com o joelho atrofiado, pulando, dando glória a Deus. A minha esposa. É verdade, queridos. Que Deus nos
abençoe, que essa palavra fique em teu coração, que haja alegria do Senhor Jesus em vosso coração, que haja intrepidez em frente a essas tribulações, que vocês consigam entender essa palavra que foi dada. Por isso, vocês são mais que vencedores. Não é jargão, é fundamentado no que está escrito aqui. Tomaram posse? Amém ou não? Tomou posse? Tomou posse, não, assim? Toma posse, porque não é eu que estou falando, não. Toma posse porque está aqui. É direito seu viver isso. É direito seu viver isso. Amém? Amém. Glória a Deus. Deus abençoe.